aqui com o programa Semeando a Palavra. Quando nós falamos, né, a respeito de semear a palavra, dá-nos a entender, né, de uma pessoa com a mão cheia de semente, caminhando e aquelas sementes caindo no caminho. E isso também nos faz até lembrar, né, da própria palavra, né, de Deus, que diz que muitas sementes, elas caem em vários tipos de terra. Então eu quero te abençoar, né, para que essa semente venha cair em terra boa, fértil, e que ela venha estar gerando uma expectativa no seu coração, e que você possa estar recebendo da parte do Pai, né, uma bênção e uma bênção especial. Vamos analisar, né, vamos refletir sobre a palavra. E hoje eu queria tanto falar a respeito de um dos homens que vem mudando, né, a nossa vida quando nós refletimos sobre a vida dele, né, que é Moisés. Então eu gostaria, querido, que nós possamos orar a Deus, né, para que o Senhor venha nos dar um espírito e que o Senhor venha nos encaminhar, né, com direção e com sabedoria. Ore comigo, crendo que o Senhor pode nos tornar, né, homens e mulheres segundo o seu coração. Pai, em nome de Jesus, eu quero neste momento orar, porque a tua palavra, ela é a semente e o nosso coração uma terra fértil. O nosso coração, ó Deus, aberto para receber da tua parte esta palavra. Mas que ela venha estar, ó Deus, gerando em nós expectativas. E eu quero neste momento, ó Deus, orar e pedir ao Senhor, rogar ao Senhor para alcançar as pessoas. Alcance esse que está perto, alcance esse que está longe, alcance, ó Deus, essas pessoas dos nossos lares, abençoa com sorte de bênção. Senhor, esse que está aflito, ó Deus, eu oro para que a bênção do Senhor venha sobre essa aflição, ó Deus, essa aflição, ó Pai, que muitas vezes vem tentar desnorteá-lo, ó Deus, em nome de Jesus agora, que a Tua palavra venha como um bálsamo e que a Tua palavra venha, Pai, curar as feridas. No nome de Jesus Cristo, eu oro e também te agradeço. Amém e amém. Amém. Quando a gente fala que a palavra de Deus, ela é uma semente, eu já posso até ver, né, essa mão cheia e essa semente caindo e caindo, e essa semente, quando você olha para trás e vê que ela frutificou, né? Ela germinou, ela cresceu, ela está dando frutas, e isso é tão bom, né? E eu quero trazer hoje, né, uma palavra que está lá no livro de Êxodo, do capítulo 14, do versículo 13, que diz assim: Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais o tornarei a ver. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marche. E tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar, divide-os para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar seco. Hoje nós também vivemos assim, né? Nós vivemos também sempre nesses desafios da vida, atravessar mares, né? A passar por meio das tempestades. E aqui Moisés, um homem que temia a Deus, um homem que andava, mas ele não andava segundo o curso,
né, do mundo e muito menos segundo a sua própria sabedoria. Amados, eu vejo aqui que Moisés, ele não precisaria simplesmente ter uma voz forte, firme, alta, grossa, para direcionar o povo. Ele precisava simplesmente obedecer sobre a palavra, o rema de Deus para aquele povo, né? O rema de Deus. E aqui então Moisés, com uma visão clara, ele não tinha dúvida do que Deus ia fazer. Moisés então, naquela visão clara, porque ele era um homem que tinha um relacionamento com Deus, aquele homem que via Deus face a face, ouvia Deus. E Moisés então, em um ato de obediência, ele diante do mar, né, olhando para aquela multidão, ele sabia o que ele ia fazer. O povo muitas vezes cheio de medo, né, questões pessoais, e o povo ali meio perdido. E Deus diz: Moisés, diz simplesmente para esse povo para marchar, para ir adiante. Falta muito esse direcionamento, né? Hoje, querido, nós estamos vivendo em um tempo que as pessoas começam a ser direcionadas sobre vaidade, né? Começam a ser levadas segundo o que eu penso, segundo o que eu acho, né? Hoje, infelizmente, nós estamos vivendo assim, as pessoas sendo guiadas segundo o que eu penso, segundo o que eu acho. E muitos estão passando pelo mar, estão se afogando, estão morrendo. Outros são desencorajados a ir, né? Tem medo. Mas hoje eu gostaria de falar sobre ouvir Deus. Vamos lembrar que Moisés, ele ouvia Deus. Ele era um líder que sabia o que estava fazendo. Olha, ele ouvia Deus. E a palavra do Senhor diz que quando Moisés estava diante do povo, Moisés não ficava simplesmente dizendo: olha, eu penso isso, eu penso aquilo, eu acho que vai ser melhor, né? Não. Moisés firmemente dizia ao povo o que ouvia de Deus. Então, ouvir de Deus é a primeira coisa que um grande líder precisa de ter hoje. Ouvir de Deus, né? Você que está me assistindo, eu quero frisar bem sobre o que é ouvir de Deus. Primeiro, quando eu estou ouvindo de Deus, eu tenho certeza, eu tenho convicção que é Deus que está me direcionando a direcionar aquele rebanho. Então, ouvir de Deus. Quem tem te direcionado hoje? O seu amigo, né? O seu amigo que hoje, talvez insatisfeito, ele te direciona aqui e ali, e ele começa a falar: olha, eu vejo que se você fizesse isso, que se você fizesse aquilo. Você tem ouvido de Deus? Você tem tido convicção, né, que é Deus que está falando ao seu coração? E que quando você, né, se lançar sobre aquela palavra, né, se você obedecer aquela palavra, o resultado é exatamente aquilo que Deus falou que vai ter? Então, Moisés, ele ouvia de Deus. Deus então aqui fala: Moisés, não temais, aquietai-vos, vede o livramento. Vede o livramento. Porque quando vocês atravessarem, quando o povo atravessar, os egípcios virarão história. Ninguém mais vai o ver, porque eu estou fazendo algo novo. Aquele que ouve Deus experimenta de algo novo da parte do Pai. O segundo, Deus diz: diga, Moisés, diga para o povo para crer. Amados, quantas vezes que o Senhor está transformando, né, aquelas lutas, quantas vezes que o Senhor está transformando aqueles obstáculos na nossa frente, Ele transforma quando não temos a capacidade de os atravessar, o Senhor transforma em nada. E nós passamos.
E aqui o Senhor está dizendo, vai chegar um tempo que os inimigos, eles serão totalmente derrotados. Mas eu quero te dizer que eu não estou dizendo que as pessoas que me cercam são os meus inimigos. Porque a Bíblia diz que a minha luta não é contra carne nem sangue, né? A minha luta ela é espiritual. Então não estou dizendo que é o A, que é o B, né? Quantas vezes que as pessoas têm, né, feito dentro de casa um campo de batalha e torna os amigos, os parentes, os filhos ou os pais, as esposas ou os maridos como inimigo. E não é isso que o Senhor está nos dizendo. O Senhor está dizendo aqui que os egípcios que perseguiam aquele povo, eles virariam história. Na verdade, o Senhor está mostrando que eles seriam derrotados. Então, todas as nossas lutas têm sido momentâneas. O apóstolo Paulo diz isso, que são momentâneas. Nós vivemos hoje em lutas diversas, mas vai passar, né? Eu tenho tido essa própria experiência, né? Hoje eu posso passar uma noite chorando por uma situação, mas amanhã o dia é diferente. Amanhã a alegria vem com mais força, né? Amanhã o Senhor me reserva vitórias. Então, tudo passa na nossa vida, né? Eu já experimentei, né, tantas coisas que passaram que eu achei que seria eterno, né? Eu criei um mundo e eu pintei aquele mundo na medida que eu cria. Então eu pintei aquele mundo da minha forma, achando que tudo seria bonito, colorido e seria eterno. Mas passou, né? Passou e nem por isto, né? Eu me senti derrotada. Um dia nós podemos chorar, uma noite pode ser longa, mas amanhã vai romper, né? O amanhã vai romper nas nossas vidas. E o amanhã vai romper na tua vida. E aqui então Moisés disse, olha, vocês precisam crer que os egípcios virarão uma história. Ouvir Deus e crer é um passo, eu falo que é um caminho, né? Ouvir Deus. Agora, crer naquilo que Deus está falando é um caminho, né? É um caminho e para muitas pessoas tem sido um caminho muito longo, né? Tem tido um percurso, né, muito longo. Mas se você ler bem o que o Senhor está dizendo no livro de Êxodo, do capítulo 14, você vai ver que aquele povo estava diante ali de uma situação que eles precisariam de imediato, né, ser levado por uma liderança, né, como Moisés, né, um líder fantástico, um líder que não falava de si mesmo, né, um líder fantástico. Então eles estavam diante de um homem que ouvia de Deus e que ativava o crer dentro deles. Agora a terceira parte é agir. O que Deus está dizendo aqui? Moisés, diga o povo que marche. Agora já não depende mais de mim. Diga ao povo que marche. Querido, tem coisas que não dependem mais de Deus, né? Não depende de Deus. Diga ao povo que marche. Então, as adversidades vêm, né? Formam aquelas grandes ondas, né, na nossa vida, aquelas tempestades que parece que não vai passar, mas Deus só tinha uma palavra. Deus, diante ali daquele povo de Moisés, Deus só tinha uma palavra. Moisés, diga ao povo para marchar. O que tens na mão, levanta. Levanta o seu bordão, o que tens na mão, levanta. E as águas, elas vão se abrir de um lado para o outro. E o povo tem que passar, o povo tem que marchar. Então tem coisas na nossa vida que depende de mim, depende de você, né? Depende de nós. Já pensou se nós ficássemos sentados esperando, né, as coisas
acontecerem e ficasse simplesmente ali sem ânimo nenhum, Deus vai fazer, e nós estivéssemos sem ação? O que será que nós teríamos hoje uma experiência como essa? Né? Será que nós teríamos uma experiência como essa? Então, quando as muralhas, né, de águas foram formando, o povo então passou. O povo passou, mas Deus estava na frente. Deus estava na frente. O povo passou, mas Deus estava na frente. Eu não sei o que você, né, o que você está passando, qual tem sido a situação de constrangimento, o que tem te feito parar, ou o que tem te tirado a sua força, o que tem minado a sua fé. Mas eu quero te dizer, marche porque Deus está na frente da sua batalha. Marche porque tudo o que se levantou contra você não vai prevalecer. Todas as formas e todas as artimanhas que o diabo preparou, eu quero te dizer que é no nome de Jesus Cristo que cada uma delas vão se desfazer diante de você, porque Deus está na frente e os teus pés não vão tropeçar, e você vai passar em caminhos secos. Foi o que o Senhor estava dizendo aqui. Moisés diz o povo para marchar, porque os caminhos são secos. Olha lá no 22, os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram pelo qual a sua direita e a sua esquerda. Olha bem, veja que as águas, né, é como se tivesse suspendido e se inclinado, e os filhos de Deus passando. Mas Moisés estava lá atrás, com seu bordão levantado, né? Nós precisamos, como pastores, né, estar com nossas mãos estendidas em direção ao povo e incentivar o povo para marchar. Mas não marchar segundo o que eu penso, não marchar segundo aquilo que eu acho, mas marchar segundo a palavra, porque a palavra que é verdadeira. Olha, nós somos homens falíveis, mas a palavra de Deus não falha. A palavra de Deus, ela é a mesma, né? E ela se renova a cada momento. A cada dia ela se renova. E quando o povo marchou, ali veio os inimigos. A Bíblia diz que o inimigo, quando veio, a palavra do Senhor diz que eles vieram com fúria e eles avançaram. Isso então, eu posso entender que o diabo não tem medo. O diabo não tem medo. O diabo se lança para nos destruir. E a Bíblia diz que quando eles se lançaram, quando eles foram encorajados de ver o povo passando, eles acharam que poderia passar. E a palavra do Senhor diz que quando eles passaram, a proteção, né? Aquela proteção que se formou para proteger os filhos do Deus vivo, a Bíblia diz que as águas se desceram, as águas se formaram e voltaram novamente no percurso natural. E ali morreram cavalos e seus cavaleiros. Ali então os inimigos, eles não tiveram a proteção de Deus. Então, ao povo compete marchar, a Deus compete abrir o mar. Então, para mim, para você, querido, simplesmente nós temos que prosseguir, né? Nós temos que continuar seguindo aquilo que o Senhor nos direcionou. E a Deus, com a sua força e com o seu poder, né? Ele compete a Ele nos proteger. O que é proteger? Proteger é como se você estivesse ali e viesse mãos fortes e poderosas e te abraçasse, né? E você se sentisse totalmente resguardados e seguros, né? Você talvez já teve essa experiência, né?
do seu pai, da sua mãe, te abraçar, e você se sentiu tão seguro ali, né? A gente como mãe, a gente faz muito isso é muito natural, né? A gente abraçar o filho e mostrar, filho, olha, eu estou aqui, né? Eu estou te protegendo, né? Enquanto eu estiver aqui te abraçando, te protegendo, nenhum mal vai estar te amedrontando. Então, Deus, então, naquele momento, naquela proteção ali, o povo passa em segurança. Agora, quando, né, nós ouvimos e obedecemos, nós sentimos a proteção. Tem um conto que eu gosto muito, do porco-espinho. Tem um conto muito interessante, que o porco-espinho, eles estavam em um lugar e começou a cair muita neve, e eles então eles eram muitos, e eles então tiveram que procurar um lugar para se esconder, né? Um abrigo, né? Eles precisavam de um abrigo. E ali então, eles acham tipo uma caverna, não sei, e ali eles entram, mas era muito pequena. E na medida que foram entrando, então um começou a espremer o outro, né? Então ali quando entrou o último, os espinhos, né, estavam ali entrando no outro. E então um dos porcos-espinhos disse, não tem como ficar aqui. Não tem como ficar aqui porque vocês, o espinho de vocês estão entrando na minha carne e eu não posso ficar aqui, não tem, o espaço é muito pequeno. E quando aquele porco-espinho então resolve sair, ele começa a procurar um lugar e outro, e quanto mais o tempo foi passando, mais frio, né, mais caía a neve. E então aquele porco-espinho toma uma decisão. E ele disse, se eu ficar do lado de fora, eu vou morrer. E ele toma a decisão de entrar novamente, né, para aquele abrigo. E quando então ele chega, os outros, né, ali perguntam, o que te fez voltar? Né? Por que você não ficou lá fora, sendo que aqui estava tão apertado, você estava sendo espinhado? Ele disse, é melhor ficar aqui, né, e continuar vivo, né, no meio da minha raça, né? Eu sei que aqui dentro eu vou acostumar com isso, do que eu ficar lá fora, porque lá fora eu vou morrer. E essa história me lembra muito, né? Até nós mesmos, né? Porque muitas vezes nós achamos que precisamos sair, né? Quem sabe lá fora eu vou achar um abrigo melhor, né? Lá fora eu vou misturar com algumas pessoas e eu vou ser mais feliz, né? E de repente a gente depara com situações dizendo, não é verdade. É melhor estar no meio do meu povo, né? É melhor estar no meio do meu grupo do que morrer do lado de fora. Essa história eu acho muito interessante. E ela é bem parecida para ser contada para os nossos dias, né? E aqui então, nós precisamos de entender que o melhor lugar de estar é no abrigo de Deus, é na proteção de Deus. Quem protegeu os inimigos? Vamos analisar. Quando eles se lançaram nas águas, eles morreram, os animais morreram afogados. Quem protegeu? Então isso me mostra que o diabo não tem poder nenhum para proteger, né? Ainda que a Bíblia diz que o mundo é do maligno, mas ele não tem compromisso de proteger ninguém. Ele não tem aliança para proteger ninguém, né? No mundo, as pessoas, elas não têm esse amor, mais que tenha falhas, né? Mais que tenha falhas, aonde nós estamos, no nosso convívio, no nosso oikos ali, ainda é o melhor lugar de estar. Ainda é o melhor lugar de estar. O caminho que Deus abre, só o povo de Deus pode passar. Só o povo de Deus pode passar. Tem bênção, querido, que vai ser só para os filhos, né? Tem coisas que são só para os filhos. Nós muitas vezes reservamos, né, algumas coisas gostosas e lembramos, né, dos filhos. Eu lembro que no quintal da minha casa,
tinha um pé com um pé de conde, e o meu pai, ele guardava ali, ele vinha cuidadosamente com alguns saquinhos, e ele então colocava, né, envolvia aquele conde, aquela fruta pequena, para quando ela crescesse, ela não viria a se perder com os bichos. E ele guardava, então ele pegava ali vários condes verdes, e ele guardava, na medida que ia amadurecendo, ele falava, esse é para uma, esse é para outra. E ele reservava aqueles condes para cada uma de nós. Eu nunca esqueci disso. E eu me lembro que um dia a minha irmã, ela queria, né, eu estava demorando a ir na minha casa, né, e eu lembro que ela queria comer aquela fruta do conde de todo jeito. Ele disse, não, esta é da Marli, então esta é para ela. E ela com certeza vai chegar aqui, a primeira coisa que ela vai perguntar é pela fruta do conde. E isso aí realmente, né? Eu chegava lá e eu já sabia que ele tinha guardado, reservado aquela fruta, né? E quantas vezes eu não aguentava e comia ali mesmo, nem levava para casa, né? E eu comia e ele disse, eu sabia que você ia gostar muito dessa fruta. Amados, Deus tem reservado o melhor para nós. Deus tem reservado coisas para nós que você nem imagina. Então, viva Cristo, né? Viva o Evangelho de Cristo todos os dias. Aqui, eu aprendi com essa palavra que Deus é que nos protege. O diabo não tem nenhum poder de proteger e não tem aliança com ninguém. Por quê? Porque ali os egípcios morreram afogados e os animais também. Mas os filhos de Deus passaram, atravessaram, e a Bíblia diz que passaram no meio de um mar seco. Eles não pisaram nas águas. E o mais interessante é que quando chegou do outro lado, a palavra diz que Miriam pegou o tamborim e Miriam dançou e cantou e o povo se alegrou. Então, no final, sempre tem, né, cânticos de vitória. No final de muitas lutas, lá na frente, nós vamos cantar, mas o cântico da vitória. O cântico que o Senhor colocou nos nossos lábios. O cântico que vai alegrar o nosso coração e vai alegrar também o coração do Pai. Ouvir de Deus, crer e marchar, depende de mim, depende de você. Depende de nós, né? Depende de nós. Nós não podemos continuar na situação que nós estamos. Nós não podemos continuar do jeito que nós estamos. E eu incentivo você a prosseguir. Eu incentivo você a avançar. Porque o verdadeiro líder, ele está lá atrás, com as mãos estendidas, te abençoando, mas na sua frente, Deus está abrindo os caminhos. Então eu incentivo você a prosseguir, né? A saber que Deus é o Deus que vai te dar a vitória, como Ele também me deu a vitória. Então eu te abençoo hoje, no nome de Jesus Cristo. Vamos então orar ao Senhor, né? E agradecer a Deus, porque Ele é o único que tem o poder de abrir o mar e nos atravessar por ele. Feche os teus olhos. Senhor Deus, é no nome de Jesus Cristo, é no nome de Jesus que eu peço que essa palavra que veio como semente venha germinar e venha ter força para frutificar no coração de cada um. Neste momento, ó Deus, eu abençoo agora, eu abençoo sonhos, projetos, este meu Deus que não tem tido força,
Senhor, eu oro para que o Senhor levante, ó Deus, levante amigos que venham, ó Deus, colocar ele nas costas, ó Deus, e ajudá-lo nessa caminhada tão difícil que ele está, ó Deus. Eu oro neste momento para este, ó Pai, que não consegue mais crer na tua palavra, ó Deus, foi decepcionado, ó Deus, até mesmo desviou do teu caminho, ó Deus, pisou no laço do passarinheiro, mas eu oro, meu Deus, para que eles consigam, ó Deus, agir sobre a tua palavra, ó Deus, e chegando lá na frente, eles possam olhar e ver que o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Meu Deus, é no nome de Jesus Cristo que eu oro, eu abençoo agora, eu abençoo a sua família, eu abençoo, ó Deus, agora, ó Deus, os filhos, eu profetizo sobre essa família, eu profetizo o cântico da vitória, eu profetizo a alegria e a tua paz. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu os abençoo com toda sorte de bênção nas regiões celestiais e manifestando, ó Pai, na terra e nesses dias, a vitória que o Senhor reservou para cada um. No nome de Jesus, eu oro e também te agradeço. Amém e amém.